Nós estamos tentando, né, querendo ser usados por Deus para desenvolver esse tema, missões, uma obra de fé. E na quinta-feira, nós começamos com Romanos capítulo 10, versículo 1. A Bíblia diz que Paulo estava expressando o que ele sentia, e nós sabemos que a palavra de Deus foi inspirada. O Espírito Santo moveu os homens a escreverem. E aquilo que eles escreveram tem a autenticidade de Deus. Então, é verdade. Então, Paulo disse que tinha um bom desejo no seu coração. Em Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 3, ele diz que doía incessantemente no coração dele, havendo a perdição, que está ali num sentido, dos seus irmãos, dos patrícios dele, dos judeus. Então nós falamos que missões devem começar com alguma coisa que Deus deve fazer em nosso próprio coração. Sentirmos amor por missões, sentirmos a responsabilidade por missões. Nunca nós faremos missões se fizermos de uma forma fria. Faremos alguma coisa parecida com missões. Até contribuiremos um pouco, oraremos um pouco, faremos alguma coisa, mas não é esse sentido, não é essa natureza da missão que o Senhor quer colocar em nosso coração. Então, oremos por isso, oremos para que Deus mova os nossos corações. Também, depois na sexta-feira, nós falamos sobre o fato de que missões é uma obra de fé. Então, a maneira de Deus agir é usando o seu povo. E uma maneira bem característica que nós encontramos na Bíblia é que Deus usa as pequenas coisas. Deus usa as pequenas pessoas. É impressionante isso na Bíblia. Então, quando nós nos enxergamos, nos olhamos e vemos tão pequenos em uma obra tão grande, olha, só os 5 países, né, que mais perseguem o Evangelho. E o que é que essa igreja tão pequena pode fazer quanto a isso? Aí devemos olhar para Deus, para a grandeza de Deus. Quando o povo de Deus se viu nesses dilemas, sempre a resposta de Deus foi essa: porventura o meu braço está encolhido? Porventura acabou-se o meu poder? Deus nos usa. Deus pode nos usar e Deus quer nos usar. E podemos fazer uma grande diferença. Também nós falamos aí no sábado sobre os obstáculos. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo identificava qual era a dificuldade para que os judeus ouvissem e crescem no Evangelho. Eles tinham criado uma religião sem o Messias, sem Yeshua, sem Jesus. E eles estavam ali abrigados nas obras da lei. Então o apóstolo Paulo vai tirar esse guarda-chuva, mostrar que essa proteção deles estava errada e que a salvação é uma obra de Deus, e é o ato do homem crer no coração e confiar e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A salvação dá uma certeza, dá uma convicção. Então, Paulo viu a dificuldade e enfrentou a dificuldade. Quando Paulo olhou para os gentios e viu, então, aquela região ali da Ásia Menor para ser alcançada, então tinha que agora ir de barco, tinha que agora ir a pé, tinha que chegar àquelas cidades ali da Ásia Menor. Então, os obstáculos tinham que ser vencidos. Missões é uma obra que fazemos vencendo grandes, tremendos obstáculos. É hora de nós confiarmos no poder de Deus. Isso é uma obra de fé. Na nossa igreja nós estamos com um lema, né, que falamos para as pessoas, né? Missão dada é o quê? Missão cumprida, né? Missão dada é missão cumprida. Se o Senhor deu a ordem, é hora da gente cumprir essa missão. Hoje pela manhã falamos sobre o compromisso de fé. A obra é mantida através da contribuição, dos compromissos dos crentes. E olha
o quanto Deus faz, né? Olha só, você veja aí na relação dos seus missionários, quantas famílias são mantidas, quantas igrejas, pequenas congregações estão sendo sustentadas por causa dos recursos que Deus tem nos dado. Uma vez eu ouvi um velho pastor, eu gosto muito de ouvir os velhos pastores, eu acho que sou novo, ó, né? Então, e o velho pastor dizia: pastor, você sabe onde é que está o dinheiro de Deus? Eu perguntei: não sei não, onde é que está o dinheiro de Deus? O dinheiro de Deus está aí no bolso dos crentes. Né? Ali está o dinheiro de Deus. Está onde? Está no nosso bolso, está na nossa bolsa, né? Está na nossa conta. E Deus nos dá, e a gente tem que ser mordomo, responsáveis para poder fazer essa obra, né? Vale a pena contribuir, vale a pena saber que aquilo que você está investindo, vidas estão sendo salvas. Nós sabemos disso, amados, nós já compreendemos, eu creio que nós compreendemos isso. Agora a pergunta que eu quero fazer hoje à noite é se você está pronto para participar realmente dessa obra. Você está pronto? Pergunta que eu faço. Você está pronto para participar dessa obra, de verdade? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versos 14 e 15. Romanos capítulo 1, versículos 14 a 15. Paulo, vamos ficar em pé, depois nós vamos orar, depois da leitura da palavra de Deus. Romanos capítulo 1, vamos ver os versos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Oba, quem não achou ainda, diga misericórdia. Se não disser isso, amados, não é uma igreja batista. Toda igreja batista tem que dizer isso, viu, gente? Tem que dizer isso. Quem achou, diga amém. Amém. Ninguém aqui não achou, todos acharam. Diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. E assim, versículo 15, quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho. Pai querido, nós estamos aqui, ó Pai, num treinamento. Estamos aqui, ó Pai, num tempo de que a guerra vai começar, grandes batalhas vão agora se desenrolar, e nós estamos aqui como num quartel-general, estamos aqui como no centro de estudos, de planejamento, de estratégias, e nós estamos aprendendo o nosso papel, a nossa função, estamos aprendendo como e o que vamos fazer. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe o nosso treinamento, possamos ouvir Tua voz, possamos saber que o Senhor está falando, que o Senhor está nos ensinando, e que a nossa resposta como os servos, como homens e mulheres de Deus, é dizer: sim, Senhor, estou pronto, sim, Senhor, quais são as ordens, como vamos fazer, Senhor? Pedimos a Tua bênção, Pai, que seja esse realmente, essa a oração, esse o desejo aqui de cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Puder sentar, amados. Paulo disse que estava pronto para ir a Roma e lá em Roma pregar o evangelho, na capital do império. O que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, né? 15 anos atrás, o que aconteceu? O dia lá em que foram destruídas as torres gêmeas, né, do World Trade Center. 2 aviões foram sequestrados e aqueles 2 aviões foram lançados em Nova York, sobre aquelas 2 torres gêmeas.
2.996 pessoas foram mortas. 2.996 foram mortas. 6.291 pessoas ficaram gravemente feridas. Como é que aconteceu aquilo, amados? No coração dos Estados Unidos, no centro financeiro dos Estados Unidos, em Nova York. Como aquilo aconteceu? Como aquela nação, a maior nação do mundo, o maior império bélico do mundo, gasta bilhões e bilhões de dólares em armamento, em segurança. Como é que aquilo aconteceu? 4 aviões foram sequestrados, 2 foram lançados sobre aquelas torres gêmeas, um foi lançado sobre o Pentágono e o outro, a tripulação, os passageiros enfrentaram e o avião caiu, mas também todas as pessoas morreram. Como é que aconteceu aquilo? 2.996 pessoas mortas no coração dos Estados Unidos, mais de 6.000 pessoas feridas, mais de 70 países, pessoas de 70 países estavam ali. Teve mortos de quase todos os países do mundo ali. Se pensarmos em dinheiro, quanto dinheiro tinha naquelas 2 torres? Mais de bilhões de dólares foram queimados. Bilhões e bilhões de dólares foram queimados naquele dia ali. Como é que isso aconteceu? Você tem o nosso esboço aí? Todos têm esboço? Ótimo. Então, pegue o seu esboço, se você quiser seguindo o nosso esboço, está aqui, ótimo. Facilita até para mim aqui. Dizendo, como aquilo aconteceu, amados? Sabe o que aconteceu? 19 homens muçulmanos, bem treinados, dispostos, corajosos, motivos totalmente errados, motivos malignos, motivos perversos, motivos assassinos. Mas não podemos esquecer que 19 homens bem treinados e com coragem colocaram praticamente a maior nação do mundo de joelhos. Olha, a Bíblia vai nos dizer, quando você pega o Novo Testamento, sobre estarmos prontos. E 2 palavras gregas são usadas para explicar isso. E algumas vezes essas 2 palavras gregas são traduzidas por prontos, mas elas não significam exatamente isso. Uma das palavras gregas é retoimos, que quer dizer preparado. E outra é prófimos, que quer dizer estar disposto. Ok? Geralmente essas 2 palavras gregas, tanto o retoimos como o prófimos, são traduzidas para a nossa Bíblia, nosso português, para pronto. Mas sempre é bom olhar no original qual foi a palavra que o Espírito Santo quis usar. Se foi a palavra retoimos, que significa estar preparado, ou se é a palavra prófimos, né, que tem o sentido de estar disposto a fazer, pronto a fazer. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma prova, né? Teve gente que até fez prova essa semana aqui, e você estudou muito. Aí você fecha o livro e diz, agora eu vou dormir porque eu estou pronta, porque eu estou pronto. O que quer dizer isso? Você está preparado, você está preparado. Eu posso dormir, vou orar, vou agradecer a Deus, vou fazer o meu devocional, fecha o livro porque eu estou pronto, eu estou pronta, eu estou preparado. Esse é o sentido, né, da palavra retoimos, preparado.
Mas vamos supor que alguém chama você para fazer uma tarefa, você não se preparou. Você até não se acha muito preparado, muito apto. Mas a tarefa, aquele trabalho está precisando. Aí você diz, está bem, eu estou pronto. Aí você não está dizendo que você está preparado, você está o quê? Disposto. Você está à disposição para ser feito. E eu quero ir com você hoje, nós vamos estudar 4 textos, e nós vamos encontrar essas 2 palavras e entender como o Espírito Santo está usando, e até hoje, para nós, na nossa vida. Eu vou fazer um exercício com você, eu quero que você descubra, no grego, pelo sentido, se a palavra usada foi o retóimos, para preparado, ou se a palavra prófimos, para o sentido de estar disposto. O primeiro texto que eu quero abrir com você é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, por favor. Quem tiver puder ficar em pé e fazer essa leitura em voz alta, faça para a gente. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Uma pessoa que tem uma voz bem forte, uma voz bem potente, uma boa dicção, uma voz muito bonita. Não, qualquer voz, tudo bem, pode ser. Muito bem, obrigado. Estando sempre o quê? Preparados, né? Aí o nosso tradutor já nos ajudou. Qual é a palavra usada? Retóimos. A minha versão diz, antes ficai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir da razão da esperança que há em vós. Primeira coisa que nós temos que estar preparados é estarmos realmente sendo treinados ou nos treinando para uma apologética. Interessante que a palavra responder aí é uma resposta apologética, uma resposta de defesa da fé. O crente tem que estar se preparando sempre para articular, para dar uma boa, coerente, uma boa resposta, uma resposta bem fundamentada acerca da nossa fé. Você tem que estar preparado. Ele diz, olha, antes estáis sempre preparados para responder, para dar uma resposta, retóimos, treinados. Esse treinamento requer 2 coisas. Primeiramente, é que eu tenho que me programar para isso. Para mim, uma das maneiras melhores de se preparar para conhecimento da Bíblia, estudar a Bíblia, é a escola bíblica dominical. Eu sou um defensor da escola bíblica dominical. Eu creio que nunca a gente deve perder o senso, o sentido, a responsabilidade de fazermos, não somente fazermos, mas fazermos boas escolas bíblicas dominicais. Dezenas e dezenas de igrejas estão deixando de fazer escola dominical. Você sabia disso? Muitas igrejas, até batistas, estão deixando de fazer escola bíblica dominical. Olha, escola bíblica de domingo, não é escola bíblica dominical, não é de domingo, não. A escola bíblica dominical é de Dominus. Dominus é Senhor em latim. É a escola bíblica do Senhor. Onde aqui nós devemos dar esse tempo de 1 hora e 10, conforme seja a disposição, para que possamos estar estudando, fazendo perguntas, dando realmente a oportunidade dos irmãos, dos crentes que terem sede e vontade de aprender cada vez mais. A Bíblia diz, fiquem sempre sendo treinados, sendo sempre preparados para poderem responder àqueles que perguntam, para poder apresentar a sua fé, para poder fazer a sua exposição daquilo que você crê, ter argumentos coerentes, lógicos.
E outra coisa, nós podemos estar nos preparando, mas sabemos que quem nos usa é o Espírito Santo. Uma dependência do Espírito Santo. Aquela velha história muito boa da professora que estava na classe desfazendo, né, dos milagres da Bíblia. E ela estava desfazendo, né, fazendo o seu arrazoado ateístico, negando o êxodo, negando a travessia do Mar Vermelho. E ela, na argumentação, né, falaciosa dela, dizendo, o Mar Vermelho, naquele dia, naquela época em que os judeus estavam no Egito, ele tinha apenas 1 palmo, ou 1,5 palmos d'água. Então, atravessar o Mar Vermelho foi muito fácil. Não teve esse negócio desse milagre, não. E um garoto crente lá atrás disse, aleluia, louvado seja Deus, professora. E ela, esse menino pirou. Eu acabei de desfazer da Bíblia, disse que o Mar Vermelho só tinha 1 palmo d'água, e o rapaz é crente e disse, aleluia, louvado seja Deus, professor. Aí disse, por que você está dizendo isso? Ele disse, olha, professora, só está dizendo que o Mar Vermelho só tinha 1 palmo d'água, e o pessoal, o povo de Israel passou, e quando vê as tropas do Egito, Deus afogou todas as tropas do Egito em 1 palmo d'água. Aleluia, professora! Que milagre! Foi um milagre muito maior ainda afogar os exércitos de Faraó em 1 palmo d'água. Né? O garoto estava o quê? Retóimos, preparado, mas também preparado de dependência, onde ele tirou aquela ideia, né? Onde foi aquela ideia para ele. Então, essa dupla ação de você conhecer, querer estudar a palavra de Deus e você depender do Espírito Santo nesses momentos. Provérbios 26, versículo 4 e 5 diz que nós não devemos responder, né, ao estulto segundo a sua estutícia, não diz? E o versículo 5 diz que devemos responder ao estulto segundo a estutícia. Sai dessa, Bruno. 6, versículo 4 e 5. Ele diz, não deve responder ao estulto, àquele que faz a idiotice, conforme a idiotice dele. Depois diz, responde a idiotice, a idiota, conforme a idiotice dele. Diz que não é para fazer, depois diz que é para fazer. E agora? Alguém tem me perguntado. Quando eu vou para as igrejas, o pessoal me pergunta, geralmente diz assim, pastor, isso aí tem uma contradição na Bíblia? Eu disse, não, tem não. Está dizendo que algumas vezes você não responde ao estudo segundo a estutícia. E outras vezes você pode responder segundo a estutícia dele. Você tem que optar num momento. Tem que agora, Senhor, o Senhor quer que eu responda uma resposta inteligente ou quer que eu responda conforme a besteira que ele perguntou? O cara estava dizendo, não acredito na Bíblia. Na Bíblia tem muita incoerência. A Bíblia diz que Caim matou Abel e depois Caim saiu e se casou, estava com a esposa. E teve a esposa, casou com a mãe dele, com Eva. Uma contradição na Bíblia. Aí você pode responder, não segundo a estutícia dele. Olha, é só você pegar Gênesis capítulo 5, versículo 4, e você vai ver que a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Diz bem claro. Então, Caim casou com uma das irmãs que não tinha nenhum problema naquela época. Então, está explicado de onde veio a mulher de Caim. Você deu uma resposta lógica, uma resposta bíblica, porque a pessoa estava realmente curiosa disso. Mas ele não estava curioso, ele estava querendo era zombar da Bíblia. E Provérbios diz que você pode responder a estutícia segundo a estutícia dele. De onde veio de onde veio a mulher de Caim? Ele disse, rapaz, eu não sei não, mas está cheia assim de gente no inferno preocupado com a mulher dos outros. Então, deixa a mulher de Caim, porque você vai se preocupar com a sua, e não com a mulher de Caim, ok? Então, a Bíblia manda, esteja sempre o quê? Preparado. Nós temos que ter, diante de Deus, uma responsabilidade de conhecer essa palavra, de estudar mais essa palavra, para que a gente possa
explicar às pessoas a razão da nossa fé. Todo crente tem que ser um evangelista. Ah, pastor, eu não sei evangelizar. Você não sabe contar o que Jesus fez na sua vida? É isto. Conte. Apenas explique, né? Como o pastor Chagas, foi que falou aqui, né? Conte. Olha, ele ia contar para nós, se tivesse tempo, o que Deus fez na vida dele. Isso é ser usado por Deus. Isso é estar sempre preparado, estudando a palavra de Deus. Mas vamos para Romanos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Eu queria que novamente, nós lemos esse trecho no início. Romanos 1, 14 e 15. Está pronto para ir e pregar o evangelho. Paulo diz em Romanos 1, 14 e 15: eu sou devedor tanto a gregos, aos gentios, aos bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim como está escrito, e assim quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Vocês acham que Paulo usou o retóimos ou prófimos? Paulo disse que estava preparado para pregar o evangelho em Roma, ou Paulo disse que estava disposto a pregar o evangelho em Roma? O que é que vocês acham? Então, conversaram um pouco. Ele estava traduzindo por pronto, mas você acha que ele estava dizendo, olha, eu estou bem preparado para ir pregar, ou estou à disposição, estou pronto, estou disposto a pregar o evangelho em Roma? Qual foi? Prófimos. Eu estou disposto. Nós nunca estamos totalmente preparados, mas nós temos que estar dispostos. Eu tenho que estar sempre disposto. Pode ser que eu não esteja preparado. A nossa preparação é contínua, mas a nossa disposição é aquela palavra que usamos, prontidão. Eu estou pronto, eu estou disposto, está aqui, para fazer essa obra. Eu me voluntario, eu coloco-me a meu nome na disposição. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu conheci um pastor chamado Joel. Acho que você conheceu lá, ele, no tempo dos cadetes a jato. O pastor Joel, ele trabalhava no interior do Maranhão. Pastor muito simples, trabalhando no interior do Maranhão. Isso, no tempo da Revolução ainda, olha. E quem era o presidente daquela época era o pastor João Batista Figueiredo. O pastor João Batista Figueiredo, para quem não sabe, pessoal mais novo, foi o último presidente do tempo da Revolução, e ele era um general de cavalaria. Ele era conhecido por ser um homem muito bruto. Foi aquele presidente que uma pessoa perguntou para ele, como é que eu posso viver com salário mínimo? Você lembra aqui dessa história? Foi o que ele disse? Meta um tiro na cabeça. Coloque uma bala na cabeça. Ele era super ignorante, o João Batista Figueiredo. Foi o último presidente da Revolução de 64. E é interessante, olha, eu coloquei até o retrato dele para a gente poder lembrar dessa história. Olha como ele era um homem bem sincero, bem duro. O João Avelange, naquela época, era o presidente da FIFA. Era brasileiro, e ele queria fazer a Copa do Mundo já aqui no Brasil naquela época. E saiu nos jornais, o João Batista Figueiredo disse, uma Copa aqui no Brasil? Isso ia custar muito, iria custar isso e aquilo. Pode esquecer, nós não vamos entrar nessa fria, o Brasil não pode. E como o Brasil nem poderia também, agora recentemente. Mas ele era um homem assim, muito conhecido pela sua sinceridade e pela sua forma muito ríspida, general de cavalaria. E diz então que o
o presidente da República, na época, João Batista Figueiredo, foi inaugurar uma obra, é um tipo de uma hidrelétrica no interior do Maranhão. Era o final já do mandato dele, ele já ia entregar já, naquele tempo, já ia ter a eleição indireta para presidente, e era o último presidente. E ele foi inaugurar essa hidrelétrica no Maranhão, e o pastor Joel, numa cidadezinha do interior, lá perto, onde ia ser fundada ia ser inaugurada aquela hidrelétrica, ele recebeu, meses antes, um envelope do gabinete da presidência da República, convidando a ele para fazer parte da comissão que iria receber o presidente e que iria lá inaugurar aquela obra. Não se sabe quem foi que indicou, um pastorzinho da Igreja Batista lá do interior do Maranhão. E que ele confirmasse os dados e que em breve receberia oficialmente o convite. Ele confirmou os dados dele, mandou a resposta, e semanas depois chegou outro envelope com um crachá com o nome dele, né, com convite oficial e com a autorização dele fazer parte daquela comitiva. Né? O pastorzinho, o pastor Joel tem 1,55 m, baixinho, né? E ele foi. O avião, era num tipo de aeroporto pequeno, o avião chegou, ele estava lá, muita gente para receber o presidente, e aquele cordão de isolamento, e o presidente chegou, aqueles Opalas pretos, naquele tempo oficial, era Opala preto, vieram de São Luís para levar o presidente até a hidrelétrica, e quando começaram a separar as pessoas, né, e ele com crachá, ele foi colocado para dentro do grupo que iria lá para a hidrelétrica, e disse que quando separou ele assim, tinha o padre da cidade. E o padre da cidade, ei, me coloca aí. Né? O padre não tinha sido convidado. E ele disse, você não tem crachá? E ficou. E quando começar a colocar o pessoal nos Opalas, né, pega ele pela mão assim, ó, entra nesse Opala aí. Quando ele entrou, quem estava lá? João Batista Figueiredo. Sentou ao lado do presidente da República para uma viagem de quase 2 horas até a hidrelétrica. O que você faria num momento como esse? O general de cavalaria, um cavalo batizado ali ao lado. E o João Batista Figueiredo olhou para ele e disse, pastor, que privilégio, né? O senhor está aqui. O que o senhor é? Eu sou pastor da Igreja Batista. É uma grande oportunidade que o senhor está tendo. O que o senhor está precisando? O que a sua igreja está precisando? O que você me pedir, hoje eu arranjo. Pegou assim no braço dele, peça. O que você está precisando? O que a sua igreja está precisando? Você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. O pastor Joel olhou para ele e disse, sabe o que nós estamos mais precisando, senhor presidente? É que nós tenhamos no Brasil um homem temente a Deus. Um homem que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, creia nele como Salvador e possa ser uma bênção na vida dele e uma bênção na vida do nosso país. É isso que nós estamos precisando. O João Batista Figueiredo olhou para ele e disse, nunca ninguém me disse uma coisa assim. Todas as vezes que eu perguntei o que você está precisando, alguém me pediu terreno, alguém me pediu isso ou aquilo. Ninguém se preocupou com a minha alma, ninguém se preocupou com a minha vida. Ele contou isso, o pastor Joel, para a gente. Disse que dessa 1h30 até a hidrelétrica, o João Figueiredo chorava e babava. Eu creio, pelo testemunho, que aquele homem, naquele dia, fez uma decisão por Jesus Cristo. E é interessante, né? Se você for uma pessoa olhar a vida do João Batista Figueiredo, depois ele deixa
à presidência, ele veio de uma forma simples e morreu até pobre. Se você olhar, a única propriedade do João Batista Figueiredo, o último presidente da Revolução, um apartamento no Rio de Janeiro. A única propriedade. Ele não tinha nem um triplex, não. Gente, olha o que Deus pode fazer quando nós estamos prontos, como nós estamos preparados. Paulo disse isso: eu estou pronto, eu estou próximos, eu estou o quê? Disposto. A minha vida está aqui nas mãos de Deus, para que possa usar. E Deus usou aquele pastor. Tinha uma moça da minha igreja que eu não dava nada por ela. Muito tímida, muito acanhada, quase não falava, né? De uma família muito desestruturada, o irmão dela tinha se suicidado, ela muito cheia assim, muito acanhada, e ela chegou para mim: pastor Nogueira, eu quero me preparar para ser missionária. Eu disse: quem? Você? Começamos a prepará-la, depois ela foi para o seminário Batista do Cariri. Depois terminou o seminário, voltou para a nossa igreja, ficou como educadora cristã, e quando houve aquele desafio lá do Alto Solimões, que eu falei hoje pela manhã, lembra? Ela foi para o Alto Solimões. Está mais de 15 anos trabalhando, mora sozinha, lá na última fronteira do Brasil, entre a Colômbia e o Peru. Mora sozinha, de vez em quando ela vai dar relatório, diz: olha, irmãos, ela fala assim bem calma, bem tranquila, eu falo no quintal quando eu vi um jacaré, e ela fala do jacaré assim de uma forma tão penosa, né, que a gente pensa até que, e eu fiquei sem saber o que fazer, um jacaré lá no quintal dela, né, e ela vai ter que chamar alguém. No outro dia ela contou que estava na casa, quando eu vi uma cobra dentro da casa dela, né, jacaré no quintal, cobra dentro de casa, e ela está servindo ao Senhor, lá no Alto Solimões. E não é uma coisa passageira, não, faz mais de 15 anos que ela está servindo ao Senhor ali sozinha. Um dia desse, foi uma missionária na nossa igreja, até a irmã da Elza Sati. Ela disse: olha, eu estava lá em Manaus, eu estava dando um curso de treinamento, e uma moça que está se preparando para ser missionária pediu para dar um testemunho. Aí disse: olha, eu estou aqui em Manaus, mas eu me converti lá, em Atalaia do Norte, lá perto de Tabatinga, lá no fim do Amazonas, e eu me converti com uma missionária chamada Marliene. E eu nem sei, só sei que ela foi mandada por uma igreja de Fortaleza. A moça estava dando testemunho, que foi alcançada pela Marliene lá no Alto Solimões, e que agora estava em Manaus se preparando para ser missionária. Ela disse: é de uma igreja lá de Fortaleza, e mandou, que enviou a Marliene. Foi a nossa igreja. Deus fazendo pequenas coisas por pessoas que talvez não estivessem tão preparadas, mas que estavam dispostas, que estavam prontas para fazer a obra do Senhor. O outro texto, amados, eu quero que Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, capítulo 3. Nós vimos: pronto para dar razão de sua fé, pronto para ir e pregar o Evangelho. Capítulo Tito 3 e 1, pronto para toda boa obra. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Olha, estejam o quê? Prontos. Lembra que eles estejam, que os crentes, que nós estejamos
prontos para toda boa obra. Aí o prontos é toimos ou é prófimos? É prófimos, está disposto para toda boa obra, ou é retóimos, está preparado para toda boa obra? O que vocês acham aí? Qual foi a palavra que o Espírito Santo usou? Foi o retóimos ou prófimos? Retóimos, preparado. Prófimos, está pronto, está disposto. Qual que vocês acham que foi a palavra que ele usou? Qual foi a palavra que ele usou? Prófimos, está o quê? Pronto para toda obra. Vocês acham que foi? Foi retóimos. Lembra que eles estejam sempre o quê? Preparados. Ou seja, nós temos que estar sempre nos preparando para a obra de Deus. Olha aqui, amados, olha que importância isso aqui. Eu pergunto, qual é a tua missão em missões? Eu estou sendo chamado para ser missionário? Essa é a boa obra? Eu tenho que estar o quê agora? Me preparando. Eu estou sendo chamado, então, para ser aquele apoiador. Olha essa equipe que está viajando, pessoas viajando. É essa a grande contribuição minha, de ir lá nos campos, ajudar os missionários, fazer alguns trabalhos de apoio. Então, eu tenho que estar o quê? Me preparando. Eu tenho que estar sendo treinado para isto. Será que a minha função é de coordenar o grupo de oração por missões, a ajudar na conferência missionária? Então, vamos estudar como nós podemos fazer, como podemos melhorar, como podemos intensificar, vamos preparar. Quantos missionários vieram aqui? Acho que vieram bem mais de 10, não vieram aqui nesses dias aqui, né? Então, nós temos que colocar essas pessoas nas casas. Então, nós vamos ter que nos organizar para isso, para que essa tarefa possa ser uma bênção para mais pessoas da nossa igreja. Nós temos que estar nos preparando. Eu vou esse ano, eu entendi que eu tenho que contribuir, não somente fazer uma oferta daquilo que me sobra, mas talvez uma oferta sacrificial a cada mês. O missionário é de hoje? O que você espera de um missionário? Eu lhe digo, o que é que eu espero de um missionário? Eu espero que ele trabalhe para valer. Eu espero que o missionário que nós estamos mantendo, estamos sustentando, estamos fazendo tudo para que ele tenha um tempo integral, que ele possa realmente dedicar sua vida integral. Vocês concordam comigo? Ou não? Eu espero que um missionário seja um evangelista, seja um ganhador de almas. Uma missionária contou para mim uma coisa que eu fiquei estarrecido. Ela estava dando um relatório nos Estados Unidos, e depois do relatório, chegou um homem e disse: quantas pessoas você ganhou para Cristo no ano passado? Aí ela, well. Bem, meu trabalho é mais com OANS, meu trabalho é mais com... Sim, eu sei, mas quantas pessoas você levou pessoalmente a Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque eu sou empresário. Eu sou um grande empresário. Todo mês eu mando $1.000 para você. Ele disse: todos os meses, uma das mensalidades que eu contribuo você, eu mando todos os meses $1.000 para você. Eu dedico quase 50% do que eu ganho para missões. E eu trabalho o dia todo. E eu não durmo enquanto eu não evangelizar pelo menos uma pessoa por dia. Eu não consigo ir dormir
se eu não tiver apresentado os 5 passos da salvação para uma pessoa por dia. Eu sou empresário, grande empresário, sustento dezenas de missionários e eu não consigo dormir sem ter levado uma pessoa para Cristo, pelo menos apresentado o plano da salvação para uma pessoa. Quantas pessoas você levou para Cristo no ano passado? Não, meu trabalho está sendo outro, está sendo mais de edificar vidas. Ela me contou. Ele disse, eu não vou mandar mais nenhum centavo para você. Eu espero que aquele missionário que eu estou mantendo, ele tenha tanto zelo de ganhar almas para Cristo, como eu tenho. Não é assim, amados? É assim. Eu espero que as pessoas, os missionários que nós vamos manter, que nós mantemos, que eles estejam levando a sério, orando. Se não está havendo conversões, fazer como Raquel. Raquel disse, Senhor, me dá filho, senão eu morro. Ela queria tanto filho, né, que ela disse, Deus, se o Senhor não me der filhos, me mate, mas eu quero filhos. E toda pessoa que prega o evangelho quer ver o quê? Conversão. Claro. Quer ser. Eu sou calvinista, eu creio na eleição. E eu creio que Deus nos leva os seus eleitos para pregar a fé, para promover a fé dos eleitos. Mas o instrumento sou eu, o instrumento é o nosso missionário. Aí é o ponto que eu chego, amados. Se eu tenho esse rigor com a obra missionária realizada lá no campo, eu tenho que ter o mesmo rigor para mim, que o quê? Que contribuo, que oro. Eu quero que eles levem a sério, e eu também tenho que levar a sério na minha vida isso. As igrejas têm que entender isso. Nós esperamos muito dos nossos missionários, mas temos que esperar muito mais ainda de nós. Se nós não contribuímos para valer, nós não damos condições para que eles sejam integralmente, para que eles possam fazer essa obra, se nós não estamos no apoio, como é que nós podemos exigir, ou podemos até ser rigorosos? Nós temos que estar prontos, preparados para essa obra de missões. Temos que estudar nosso orçamento, temos que cortar gastos, temos que economizar, temos que talvez trabalhar mais para que possamos manter essa obra, para essa obra cresça. Olha, gente, 19 assassinos bem treinados fizeram um estrago daquele nos Estados Unidos. Imagine 50, 60 crentes com o coração dispostos, preparados, treinados para o bem, para a salvação. Olha o que pode fazer. Atos capítulo 21, versículos 10 a 14. Pronto até para morrer, a fim de cumprir a missão. O apóstolo Paulo, depois das suas viagens missionárias, ele estava indo para Jerusalém. Ele estava levando a oferta que tinha arrecadado, mas ele sabia muito bem que em Jerusalém já tinha sido revelado que ele ia ser perseguido lá. E esse é um dos textos que um profeta chamado Ágabo, ele adverte, ele avisa o apóstolo Paulo. Deixa eu ler aqui na minha versão, você lê na sua, e a gente pode então ver assim umas comparações sem ver aí. Atos 21, versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinturão, a cinta de Paulo, e ligando-se, amarrando os seus próprios pés e as suas mãos, com aquele cinturão de Paulo, ele disse, isto diz o Espírito Santo, assim amarrarão, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é este cinto.
e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha, ele estava usando aqui uma ilustração, ele amarrou as mãos de Paulo, amarrou os pés de Paulo com o próprio cinturão de Paulo e disse, olha, isso vai acontecer com o dono deste cinturão. Ou seja, o que estava esperando Paulo lá em Jerusalém. Diz aí o versículo 12, e ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que ele não fosse, que ele não subisse para Jerusalém. Os irmãos amavam Paulo, não queriam que Paulo fosse para Jerusalém. O que é que esperava? Perseguição, prisão. Versículo 13, mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando, e assim, como é que diz a expressão aí? Quebrantando, olha que legal, aqui diz, magoando-me o coração, porque eu estou, o quê? Pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer, a ser preso, né? Mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou pronto, normalmente, a ser preso, mas eu estou pronto também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como nós não podíamos convencê-lo ou persuadi-lo, nós nos aquietamos dizendo, faça-se então a vontade do Senhor. Paulo disse que estava pronto para ser preso, e estava pronto até para morrer. Retóimos ou prófimos? Retóimos ou próximos? Retóimos, preparado. Próximos, disposto. Qual foi a palavra que o Espírito Santo usou aí? Não vou pegar mais você não, né? Certo. Pelos olhos eu posso ver assim, quem sabe. E aí, Valquíria, viu você seu nome? Você acha que ele usou retóimos ou próximos? Próximos, eu estou disposto a ser preso e disposto a morrer. Próximos, quem acha que foi próximos, levante o braço. Quem acha que foi próximos? Eu estou disposto a morrer. Muito bem. Quem acha que foi retórico? Eu estou preparado. Certo. Perdeu retóimos, mas os menores estavam certos. Foi retóimos. Nós não vamos fazer a obra prontos para morrer. Nós não vamos fazer a obra com a disposição de morrer. Nós vamos fazer a obra preparados para morrer. Entenderam? Nós não vamos, se eu for, eu creio que Deus vai responder essa da minha oração. Eu terminar meus dias na Turquia, pregando o evangelho lá na Turquia, lá perto do Estado Islâmico, né? Desde que eu era seminarista, que eu sei que Deus tem me chamado para aquela obra, né? E eu ainda espero. Alguém vai me dizer, o que você acha que vai fazer esse velhinho lá, né? Mas eu não sei. Mas lá naquela região perigosa, estou querendo ir para aquela região onde hoje em dia existe Éfeso, aquelas igrejas de Apocalipse, tudo ali é muçulmano, né? Mas se eu for para lá, eu não vou disposto a morrer. Eu não vou lá para morrer. Eu vou lá para pregar o evangelho. Mas se tiver que morrer, eu estarei o quê? Eu devo estar preparado. Podem matar o meu corpo, mas não vão matar a minha alma. Podem tirar a minha vida terrena, mas nunca vão tirar a minha vida eterna. O evangelho, nesse sentido aqui nosso, quando nós encaramos missões, nós devemos estar preparados para as mais difíceis situações,
Porque se for necessário que tire a nossa vida, se for necessário que perdermos os nossos bens, que percamos os nossos bens. Mas estamos preparados porque nós temos uma riqueza maior lá no céu. Temos um galardão maior lá no céu. Essa é uma obra de fé. O que vocês acham, amados? Eu falei isso na nossa reunião aqui, quando eu falei com o pastor Valnei, pastor Jaime e a Gessina. O missionário esteve na minha igreja agora, recentemente, e falou que uma missão americana fechou com 1.200 missionários. Recentemente, uma missão americana. Eu conferi esses dados agora. 1.200 missionários. A missão não tinha mais condições, não havia mais sustento, e teve que recolher, chamar os seus missionários, e a missão fechou. Que geração está sendo a nossa? A Bíblia diz: esteja pronto, esteja preparado, esteja disposto. Não mexe então com a nossa vida, não mexe então com os meus valores, com a minha fé. O que aconteceu lá, quando eu falei na China aqui, que aquelas enfermeiras estavam escolhendo qual é a criança, qual o bebê que poderia ter chance de vida e qual que não teria chance de vida, e o doutor Bob Peace estava lá e disse: isso é uma perversidade o que vocês estão fazendo, escolhendo quem tem chance e quem não tem, para dar comida ao que tem mais chance. Que coração duro é esse de vocês? E aquela enfermeira pegou aquela criança, né, com inanição, já morrendo, colocou nos braços dele e disse: pois faça você alguma coisa. Ele não estava preparado, mas Deus colocou ele com prontidão. Foi para os Estados Unidos, preparou uma grande missão para ajudar essas crianças. Quando nós nos prontificamos, Deus nos prepara para a obra de Deus. O que aconteceu com Davi, quando Golias desafiava 40 dias, 2 vezes por dia, blasfemando, humilhando o povo de Deus, Davi disse: eu não estou preparado. Como é que eu posso vencer aquele gigante? Mas eu estou pronto. E Deus o preparou para fazer a obra. Olha, amados, tudo começa com a nossa prontidão, como nós dispomos. Eu quero estar preparado. Eu quero fazer alguma coisa. O que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele disse aquilo? Irmãos, no meu coração há um vulcão que está em erupção todo o tempo, vendo as necessidades, prontidão, disposição, um homem se preparando para servir a Deus. Essa é a índole da nossa fé bíblica. É essa fé, não estou falando de uma coisa estranha, não. É isso que a Bíblia ensina acerca da nossa fé, meus irmãos. O que aconteceu com o que eu falei aqui, com a Gladys Aylward? A baixinha, desprovida de capacidade, fez testes e não tinha nenhuma capacidade para fazer a obra, mas se dispôs a fazer a obra, e Deus fez uma obra grandiosa na vida dela. Tem um nome aí que está faltando, é o seu nome, é o meu nome que está faltando. Hoje eu fiz um devocional pela manhã, e eu mandei para alguns, mandei para ti, não mandei? Eu faço um devocional bem cedinho e estou mandando para as pessoas. E eu quero ler aqui, deixa eu ler esse meu devocional que eu mandei. Eu disse o seguinte: eu lutarei, até o fim lutarei. Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Eu estou pregando numa conferência missionária desde quinta-feira, e eu confesso que assumo uma responsabilidade com grande temor e tremor. Estamos estudando a chamada da igreja e a vocação de seus membros para a missão dada por Jesus.
irmos ao mundo, levando a mensagem do perdão, da salvação, da restauração e da esperança em Cristo. E qual é a natureza dessa missão, desse envio? William Booth foi o fundador do Exército da Salvação. Eu admiro muito a ele, pois ele via a missão como uma guerra. E a sua esposa, Catherine Booth, escreveu, ela disse: não estás aqui no mundo para ti mesmo, foste enviado aqui para os outros, o mundo está te esperando. Pensando bem, esse foi o teor das palavras de Cristo aos discípulos após a ressurreição. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Observamos o medo dos discípulos e a presença da paz, da presença de paz do Senhor. Depois Jesus provou para eles a sua ressurreição, e eles ficaram animados. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. E no final, Jesus deu-lhes uma tremenda missão. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse texto de João 20, 19, 21 tem um significado valioso. Não se trata apenas da grande comissão, mas também uma instrução para que a nossa missão se pareça, se assemelhe à de Cristo. É a construção, preste atenção, é a construção do nosso modo de viver. É só a gente ver a semelhança conosco hoje. As portas estão trancadas. E há medo no coração dos discípulos. Então Jesus chega para uma conversa, proclamando o Pai sobre eles. Jesus chama atenção para o envio. Não um envio qualquer, mas o envio de acordo com o qual ele próprio for enviado. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. João 17, 18. Mas há uma frase chave aqui: enviei ao mundo. Da mesma forma que Cristo entrou em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo das outras pessoas. A nossa tarefa é proclamar, abrindo mão de tudo que impede o nosso envolvimento com o resgate dos perdidos. Nós somos convocados a entrar na dor da infância que foi interrompida, no sofrer das pessoas vítimas do diabo, no padecer dos que foram marcados pela desesperança, no sentir das suas fraquezas, da sua solidão, da angústia dos que perderam o rumo e na agonia dos que entraram em crises existenciais e dos que foram abandonados pelas religiões vazias. Enfim, são tantos mundos que nós devemos chegar. William Booth escreveu um poema que retrata bem o grito do mundo sem Deus e a entrega de um coração que entendeu o imperativo de Cristo. Ele disse o seguinte: enquanto as mulheres chorarem como choram agora, eu lutarei. Enquanto os homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, saindo e entrando, eu lutarei. Enquanto houver uma moça vagando perdida pelas ruas, enquanto restar uma alma que esteja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei. E ele diz: até o fim eu lutarei. Para entrar nesse mundo, nós precisamos sair do nosso mundo. E o mais difícil,
creio eu, é sairmos de dentro de nós mesmos, da nossa zona de conforto, da nossa escolha egoísta e da nossa justificativa inteligente, da nossa desculpa inteligente. Que o Espírito da verdade nos conduza em nossa missão, levando Cristo a todos os povos, estejam eles do outro lado do oceano ou do outro lado da rua. Vamos pensar nisso. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós tivemos aqui, ó Pai, creio eu, sendo treinados pelo Teu Espírito Santo, para um despertamento, para fazermos a Tua obra. Senhor nosso Deus, Pai querido. Agora, Pai, dá a nós, ó Pai, uma disposição, uma prontidão, uma resposta. Você está pronto para realmente fazer aquilo que o Senhor quer que o Senhor faça, que você faça na obra de Deus, consagrando sua vida para isto? Sai do seu mundo, sai de si mesmo. Ó Pai, faz isso na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria orar, não vou já terminar, mas se tiver alguém aqui que gostaria que a gente orasse para que Deus estivesse orientando você, de verdade, para qual obra que Deus está tocando no seu coração. Talvez você não saiba, e Deus sabe. Mas Ele começa a agir na nossa vida, tocando o nosso coração. E se tiver alguém aqui que esteja querendo que a gente possa orar, para que isso que Deus começou na sua vida, Deus confirme, eu gostaria de orar por você. Uma vez eu li, foi até Spurgeon que conta essa ilustração. Ele disse que um evangelista estava visitando a região ali do sul dos Estados Unidos, onde havia muito, no passado, no tempo da guerra civil, muito preconceito contra os negros. E tinha havido muito sofrimento entre brancos e negros. E Deus levantou um negro lá, convertido, e aquele negro, ex-escravo, começou a pregar. E naquela região onde ele estava visitando, centenas, milhares de pessoas, brancas e pretas, se converteram. Tinha sido feita assim, uma coisa maravilhosa. Em meio a tanto ódio, uma região, houve muitas conversões. E Deus levantou um negro, né, para fazer aquela obra. E o evangelista estava visitando aquela região, e ele chegou, tinha uma capela, tinha uma igrejinha. E quando ele chega lá, ele abre a porta, era um dia de semana, tinha uma senhora, uma negra velhinha, orando de joelhos. E ela estava dizendo: Senhor, faz isso de novo, Senhor. Ela estava orando: Senhor, assim como o Senhor fez no passado, faz isso de novo nos nossos dias. Olha, gente, contamos aqui tantas histórias, né? Eu botei a ilustração, nem usei essa ilustração aí, dos reformadores. Gente que Deus levantou para queimar, para incendiar a Europa com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foram poucas pessoas, se você contar quantos reformadores foram, pouco, você conta nos dedos das mãos, mas fizeram uma obra tremenda. O que Deus pode fazer quando nós nos dispomos. E a minha oração é essa: Senhor,
Faz isso de novo. Se você quiser que a gente ore, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Se há uma disposição, se Deus está tocando, vem aqui à frente, vamos orar aqui. Se Deus está tocando em alguma coisa, e você nem sabe o que é, mas Filipenses 2:13 diz que Deus tanto realiza o querer como o realizar. Fica aqui, vamos orar juntos aqui. Vamos estar aqui juntos orando. Deus tem feito? Vem aí. O que é que Deus quer fazer na sua vida? Qual a obra que Ele está tocando no seu coração? Se você estiver com essa disposição, eu não sei o que é, mas Ele está tocando. Eu quero chamar você aqui à frente. Vamos orar. Tem mais alguém que queira se juntar aqui a nós, nesse momento de oração? Venha, pode vir. Pode vir. Aqui é uma casa de oração. Nós aqui oramos pelos povos, oramos pelas pessoas. E quem sabe o que Deus vai usar. Quem Deus vai usar aqui. E se alguma centelha fazendo isso na sua vida, vem aqui. Vamos pedir a Deus que faça isso de novo. Que nos dê determinação espiritual, uma compulsão espiritual. Que Deus faça essa obra nas nossas vidas. Tem mais alguém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, faz isso de novo, ó Pai. O Senhor pegou aqueles primeiros discípulos, queimou, ó Pai, incendiou o coração deles de amor, de vontade de servir, e eles alcançaram aquele mundo da sua época. Depois, ó Pai, num tempo da reforma, quando o mundo jazia em trevas, o Senhor começou a despertar Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwinglio, começou a despertar homens, colocar nos seus corações a verdade, o desejo de pregar a verdade, e aqueles homens, ó Pai, não temeram a morte, foram pregar a Tua palavra, e hoje temos bênçãos da reforma até os dias de hoje. E ó Deus, em nome de Jesus, nós vimos que no século 17 a igreja estava numa apatia, e o Senhor começou a despertar novamente homens, igrejas, e quando chegou o século 19, aqueles homens, aquelas igrejas novamente foram até os confins da terra, até os cantos mais difíceis, não temeram a morte, conquanto eles pregassem a Tua palavra. E, ó Deus, nós estamos precisando de novamente que o Senhor faça isso na nossa vida. Que hoje, ó Pai, essas pessoas que vieram aqui à frente, o Senhor possa estar guiando para que possam entender Tua vontade. Sei com aqueles que entenderam o compromisso de fé e vão realmente colocar sua fé para manter a obra missionária. Sei com aqueles que o Senhor tem despertado, ó Pai, para ser incentivadores, que sejam realmente pessoas que vão aqui cooperar nessa grande obra de missões dessa igreja, ó Pai. Faz isso de novo, ó Pai. E nós oramos. Entregamos nas Tuas mãos esses irmãos e estamos aqui, ó Pai, nesse treinamento. Agora a nossa vez de agir. Em nome de Jesus oramos. Amém.